Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Eu sou Abraham Eppelman, sou diretor médico da Servier do Brasil. Esse é um projeto que vocês vão assistir para celebrar no próximo dia 9 de julho o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, inclusive porque é a data de nascimento de Carlos Chagas, um cientista, um médico brasileiro de relevância nacional e mundial, que contribuiu muito para o desenvolvimento médico-científico nessa questão. Bom, a gente está aqui, deixa eu começar destacando uma coisa importante. Eu e o meu convidado, que a gente vai apresentar daqui a pouquinho, estamos sem máscara, mas porque estamos com distanciamento social um do outro e não estamos em aglomeração. Então, para todos que estiverem nos assistindo, por favor, continue respeitando o uso de máscara, distanciamento social e, claro, o uso de álcool gel, além da vacinação quando for a data apropriada de cada um, ok? Bom, esse módulo é destinado a pacientes portadores de insuficiência cardíaca, a seus familiares, cuidadores e demais participantes de todo esse cenário. E o nosso objetivo aqui hoje é discutir um pouco como que a informação para vocês, pacientes e familiares acompanhantes, pode ajudar, né, na contribuição do tratamento da insuficiência cardíaca. E para me ajudar nessa conversa com vocês, eu não poderia ter um convidado mais relevante, que é o professor Evandro Tinoco, que é justamente o presidente do Departamento de Ciência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Aliás, o ambiente onde a gente está agora, gravando esse módulo, no Espaço Carlos Chagas, na sede da SBC, com essa maravilhosa obra de arte por trás da gente, celebrando toda essa evolução da cardiologia. Bom, professor Evandro Tinoco, obrigado por ter aceito o nosso convite para conversar com os pacientes, seus familiares. Queria que o senhor desse uma mensagem inicial de boas-vindas, por favor. Bem, primeiro, eu que agradeço esse honroso convite da Servier para que, em nome do Departamento de Ciência Cardíaca da Sociedade Brasileira de Cardiologia, pudesse estar chamando o público leigo, né? E, obviamente, pessoas que não têm ciência cardíaca ou possuem ciência cardíaca para conhecer um pouco mais sobre essa condição e, obviamente, poder estar, aos poucos, avançando nisso que a gente chama de um letramento ou literacia em saúde, ou seja, conhecer o problema para poder tomar medidas que previna ou você, que já tem um problema, possa se manter bem cuidado e, obviamente, com isso, ter a sua doença, condição crônica, bem controlada. Obrigado, professor Evandro. Bom, eu imagino que quem está nos assistindo e seus familiares, quando recebeu o diagnóstico, o senhor ou a senhora tem insuficiência cardíaca, né, e recebeu aquele choque, né, aquela informação súbita que não é nada agradável. Mas eu acho que uma mensagem que o senhor pode nos ajudar para o pessoal que está nos assistindo é que nos últimos anos, nas últimas décadas, o tratamento da insuficiência cardíaca evoluiu muito. E esse diagnóstico não é mais uma sentença condenatória, há realmente uma expectativa muito diferente do passado. Certamente, muito mudou, né, em relação ao cuidado da insuficiência cardíaca. Novos medicamentos, novas formas de tratamento com marca-passo, com desfibrilador, com cirurgia, têm ajudado o paciente com insuficiência cardíaca a poder ser bem tratado e ter uma vida de qualidade. E, obviamente, esse papel não é só médico, né? É da equipe multidisciplinar, enfermeiras, professores de educação física, nutricionistas, odontólogos que cuidam da saúde bucal, e terapeutas ocupacionais, psicólogos, fisioterapeutas, ou seja, todo esse conjunto de profissionais que hoje ajudam a família e o paciente a poder ganhar resiliência e poder ser ativado e ter uma vida com qualidade e segurança, mesmo tendo uma condição crônica. E isso certamente foi uma conquista das últimas décadas em relação a essa condição, que na realidade é uma condição que o paciente tem como sintoma a falta de ar, a fadiga extrema, e muitas das vezes o inchaço, e que o médico, a partir da sua avaliação, solicitando eletro, raio-x, ecocardiograma e alguns exames de sangue,
fecha esse diagnóstico. E ao comunicar, a gente passa a ter uma condição crônica passível de controle e tratamento, mas que exige um protagonismo do paciente, que é conhecer, entender os sinais e sintomas, por que tomar aqueles remédios e quais são os sintomas de descompensação. E eu fico feliz porque a indústria farmacêutica, que é seguramente muito importante no contexto de um polo industrial e econômico em todo o mundo, ter hoje esse papel junto às sociedades médicas de poder levar essa visão ao paciente. O paciente e a sua família. Não é só fazer o remédio e dizer, olha, temos um remédio novo. Nós temos que educar as pessoas. Como toma esses remédios, como se previne da doença. E, obviamente, essa parceria é uma parceria extremamente importante de educação e principalmente de criar, com apoio das mídias sociais e obviamente, evoluiu muito, Abra, o aspecto o autocuidado digital, não é? De oferecer ferramentas para que o paciente possa conhecer a sua saúde e sua doença e poder ser um indivíduo proativo em relação a ela. Perfeito. Verdade, professor Evandro, o senhor colocou uma coisa importante, que essa cronicidade, essa coisa de longo termo, longo prazo da insuficiência cardíaca. Eu imagino que os pacientes que estão nos assistindo, os seus familiares e cuidadores, que eventualmente já experimentaram alguma fase de descompensação, como o senhor destacou, retenção de líquido, inchaço, a falta de ar progressiva, a frequência cardíaca elevada, e precisaram eventualmente ir ao pronto-socorro ou precisaram ficar hospitalizados, é um momento de susto, é um momento complexo, é um momento de resignação em relação ao questionamento. Que mensagem a gente pode dar para esses pacientes para entender que isso faz parte do curso natural da doença, sem que ele se sinta desmotivado ou eventualmente acabe abandonando o tratamento e evolua num prognóstico pior? A gente trabalha muito hoje, né, com os pacientes com insuficiência cardíaca para evitar que eles internem. E, obviamente, o cardiologista é um grande maestro nessa desafiadora condição. Não é? Desafiadora porque ela tem um quê de complexidade do ponto de vista da biologia. E o médico cardiologista e o especialista em insuficiência cardíaca, ele deve estar sempre em contato com os médicos de família e médicos generalistas para dar ajuda, uma segunda opinião, e esse tem sido um papel importante, sabe? Esses indivíduos que já vivenciaram uma internação por insuficiência cardíaca, muitas das vezes possa ter sido uma causa infecciosa. Então, a vacinação para a gripe, para a pneumonia, é fundamental, assim como o coronavírus, né? Então, todos os pacientes devem se vacinar. E a vacinação é uma coisa importante. Outra coisa é usar os seus medicamentos, né? E é possível o paciente, apoiado pela equipe multidisciplinar, que já tenha tido uma internação, não ter uma segunda internação, ou retardar isso acontecer. Então, a internação é sempre um ponto de uma inflexão, né? Você deve voltar ao seu médico assistente, que se você, por acaso, internou e ele não teve essa informação, retorne a ele e explique o que aconteceu. Às vezes a gente precisa reajustar medicamentos, mudar a classe de medicamento, atualizar uma lista terapêutica, até porque essa área da insuficiência cardíaca, muitas novidades aconteceram durante a pandemia. Existiam remédios que não estavam presentes naquilo que a gente chama de condutas terapêuticas ou diretrizes das sociedades médicas, né? E, obviamente, até mesmo sendo ofertado no SUS como um tratamento padrão, né? E essas coisas foram surgindo, né? E tem sido atualizado. Essa última década foi uma década de grandes avanços na insuficiência cardíaca. Portanto, eu diria, nós temos que ter um otimismo, né? Um otimismo com responsabilidade, né? Que quem vivenciou uma internação precisa retornar ao seu médico, precisa conversar com ele,
será que eu tenho algum tipo novo de medicamento? Não é? E é importante o paciente também dialogar com o seu médico, o que aconteceu, o que está acontecendo com ele, e obviamente procurá-lo. Olha, eu tive uma piora do inchaço, eu estou me sentindo pior, a minha pressão tem ficado muito baixa, eu tenho ficado mais cansado. Então essa interação é muito importante, esse diálogo entre o paciente, a família, o cuidador, com o médico do paciente. Obrigado, professor Evandro. Então, a todos que estão nos assistindo, pessoal, essa colocação do professor Evandro é muito relevante. Não se deixem desmotivar se eventualmente houve um momento de piora, de descompensação ou mesmo de internação hospitalar. Não se desanimem. Faz parte, infelizmente ou felizmente, do curso da doença, mas é uma oportunidade, como o professor Evandro falou, de voltar ao seu médico, ao seu cardiologista, ao seu grupo de tratamento e ajustar a medicação, melhorar a medicação, doses, classes terapêuticas, para que novas hospitalizações não venham a ocorrer ou que esse risco seja bastante reduzido. Então não encarem isso como um problema, porque de fato mas como uma possível oportunidade para melhorar, otimizar os seus tratamentos para que isso não aconteça de novo. Professor Evandro, uma última colocação, uma última pergunta, na verdade, que eu acho que todos que estão nos assistindo aqui, sejam os pacientes, seus familiares, têm um desafio diário nisso, que o senhor te colocou bem, é uma medicação, é uma patologia que tem um receituário amplo, com muitas medicações, além das opções terapêuticas não farmacológicas. Com esse contexto todo, quais seriam as dicas com a sua prática cardiológica do dia a dia da insuficiência cardíaca de motivar o paciente a manter a adesão a esse tratamento multifatorial? Manter o uso do remédio certo, na dose certa, do jeito certo, né? É a única maneira de você poder ter a sua doença controlada. O diálogo com o seu médico, né, e com outros profissionais, às vezes não cardiologistas, é que existem remédios que pioram a insuficiência cardíaca. Por exemplo, o uso de anti-inflamatório, que precisa ser discutido, né? Às vezes você tem uma dor muscular e às vezes a pessoa, né, usa por conta própria, né? Quem tem insuficiência cardíaca deve ser sempre conversar com o seu cardiologista, ou seu médico de família, ou seu clínico, ou seu geriatra, sobre a introdução de novos remédios, se pode ou não. É claro que também a gente tem pacientes, às vezes, tomando 8, 9 medicamentos. E às vezes tem outras condições crônicas, cardiovasculares ou não, se a gente pode estar endereçando uma única pílula com mais do que um medicamento. Isso tem sido uma conquista na prevenção da insuficiência cardíaca, que é justamente o tratamento da diabetes, o tratamento da hipertensão arterial através da polipílula. Grandes cardiologistas têm liderado esse movimento em todo o mundo. O Salim Yusuf tem sido uma pessoa importante, assim como o Dr. Fuster, que são grandes cardiologistas que lideram a importância do paciente poder ter a sua vida facilitada a partir de polipílula. Então, esses conceitos, né, e ferramentas, né? Existem aquelas caixas que a gente coloca os medicamentos. Os meus pacientes com insuficiência cardíaca às vezes usam 10 medicamentos diferentes e tomam às vezes 20 comprimidos por dia. Se ele não tiver um sistema, né, e apoiado muitas das vezes por cuidadores, ou com ferramentas digitais que já começam a acionar o paciente à hora adequada. Os farmacêuticos clínicos têm ajudado muito a gente, sabe, Abra? Então, o cuidado multidisciplinar é fundamental, as enfermeiras orientando. Então, eu não vejo hoje o cuidado desses pacientes sem o apoio multidisciplinar e sem o cuidado integrado, né? Então, cardiologistas e médicos de família vão trabalhando de uma maneira sincrônica. Quando eu falo médico de família, eu estou falando, pode também ser um médico generalista, né? Ou geriatra, que acompanha esse paciente numa visão das outras doenças e cuida junto. Então, os médicos têm que se falar. E assim como a equipe multidisciplinar vai surgindo
para manter esse paciente bem cuidado, né? E, obviamente, em alguns momentos avançados da doença, esse paciente vai precisar de marca-passo e pode chegar no momento que realmente o tratamento chega numa fase que você tenha a necessidade de ter um cuidado paliativo, um cuidado de suporte. Isso é também uma coisa importante que a gente vai trazendo para o contexto da insuficiência cardíaca. Portanto, a minha visão é uma visão otimista para essa década. Principalmente se a gente traz o cuidado para o paciente no centro. O paciente é o responsável por toda a nossa preocupação. Nós estamos juntos à SBC, torcendo para que essa pandemia, o mais rápido possível, ela se dissipe e a gente possa estar de novo, né, cada vez mais próximo dos nossos pacientes, embora a telemedicina, a telecardiologia tenha gerado cuidados de muita consistência e muitos desses pacientes foram cuidados com apoio da telemedicina. Nós mesmos do DEIC premiamos uma enfermeira, a professora Eneida, da Federal do Rio Grande do Sul, por ter mantido e cuidado, inclusive, com o seu time, os pacientes com insuficiência cardíaca. E isso aconteceu no Brasil inteiro. As equipes multidisciplinares, junto com médicos de família, cardiologistas, buscaram soluções digitais. Então, a saúde precisa abraçar a transformação digital, o cuidado integrado, apoiando sempre nessa dobradinha dos cardiologistas, médicos de família, equipe multi, esse triângulo, e, obviamente, o autocuidado, o letramento, a literacia em saúde, e principalmente gerar informações para a população com apoio das mídias sociais. Então, para nós, é motivo de orgulho ter um ex-aluno brilhante como você à frente de uma empresa internacional que tem compromisso com a ciência e compromisso em ajudar a melhorar o cuidado dos pacientes em nosso país, na América Latina e no mundo. Então, isso é o que eu considero algo relevante. Parceria, cooperação em prol do paciente. Verdade. Muito obrigado, professor Evandro, por sua participação. Eu queria agradecer muito a sua presença, suas informações. Tenho certeza que para todos os pacientes, familiares e cuidadores que estão assistindo, são informações que vão ter um impacto prático no dia a dia da gestão da insuficiência cardíaca. Muito obrigado mais uma vez. A parceria da Servier com o DEIC é um grande prazer para a Servier do Brasil. Vai muito de encontro ao DNA da Servier, o modo de trabalhar com educação continuada, seja para profissionais de saúde, médicos e pacientes também. O prazer é todo nosso. Uma honra e muito obrigado. Eu queria terminar, pessoal, relembrando mais uma vez, 9 de julho, não esqueçam, coloquem nas suas agendas, Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, e todo esse conteúdo disponível nas redes sociais do DEIC e da Servier do Brasil, através da hashtag Tempo para o Coração. Muito obrigado pela participação de todos e até uma próxima oportunidade. Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos. Eu sou Abraham Eppelman, sou diretor médico da Servier do Brasil e queria convidar todos vocês para acompanhar a gente agora nesse módulo de discussão voltado para vocês, pacientes que são portadores de insuficiência cardíaca, que têm esse diagnóstico, receberam esse diagnóstico dos seus pacientes. E o nosso objetivo hoje aqui é mostrar para vocês que é uma doença que merece muita atenção, precisa da colaboração de vocês, porque todo tratamento tem uma parte que é o paciente que colabora com o tratamento, mas que é uma doença que é plenamente manejável e que pode oferecer para vocês um prognóstico a longo prazo muito estável, se esse tratamento for bem acompanhado, bem feito, contando com a adesão de vocês, que é uma parte fundamental do tratamento. Importante ressaltar que vocês estão nos assistindo aqui, nós estamos sem máscara, porque estamos distantes um do outro, e não estamos em aglomeração. Mas, claro, todas as recomendações de distanciamento social e uso de máscara continuam valendo para todos vocês, pacientes que estão nos assistindo, ok? E para me ajudar nessa conversa com vocês, eu tenho um grande prazer de receber hoje o Dr. Múcio Tavares. Dr. Múcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Para vocês conhecerem, o Dr. Múcio
é o futuro presidente do Departamento de Insuficiência Cardíaca, o DEIC, a partir de janeiro do ano que vem, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. É médico do Instituto do Coração, do HC da USP, em São Paulo. E, além de tudo isso, vai poder ajudar a gente nessa conversa com vocês, porque é um grande conhecedor da prática do dia a dia, do lado de vocês, dos pacientes, como manejar e tratar bem a insuficiência cardíaca no cenário brasileiro. Dr. Múcio, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer contar com o senhor nesse momento. Muito obrigado, Abrão. Eu aceitei com muita honra o convite de estar aqui, porque nós estamos perto da comemoração, né, do dia 9 de julho, que é o Dia Nacional de Alerta para a Insuficiência Cardíaca. E o DEIC, junto com a Servier, a empresa que você representa, que você dirige, tem dado um apoio muito grande para isso, tem dado apoio muito grande para conhecimento, difusão de conhecimento. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a você, agradecer a sua empresa, a Servier, pelo apoio que tem nos dado. Prazer é todo nosso, realmente a parceria da Servier com o DEIC é fundamental. E o senhor lembrou uma coisa importante para quem está nos assistindo, dia 9 de julho, né, é um dia fundamental para a medicina, para a ciência brasileira, mundial, celebra o nascimento de Carlos Chagas, né, um grande cientista e médico, e é o Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, que é justamente a doença, a patologia que a gente vai conversar agora. Relembrando para todos vocês que estão nos assistindo hoje em dia, nesse momento, que todo esse conteúdo dessa parceria da Servier do Brasil com o DEIC vai estar disponível nas mídias sociais do DEIC e da Servier do Brasil, através da campanha Tempo para o Coração, hashtag Tempo para o Coração. Então acessem esse conteúdo dessa campanha, Tempo para o Coração, nas mídias sociais do DEIC e da Servier, para terem ainda mais informações. Bom, doutor Múcio, deixa eu começar com uma pergunta muito relevante, né, tendo como público os pacientes que estão nos assistindo agora. Muitos pacientes que estão nos assistindo, volta e meia, apesar do tratamento, experimentam algum sintoma, algum sinal, alguma coisa que a sua doença, a insuficiência cardíaca, eventualmente não está muito bem controlada. Quais seriam esses sinais de alerta? O que os pacientes que estão nos assistindo devem ficar atentos como um sinal de que deve imediatamente procurar um pronto atendimento ou entrar em contato com o seu cardiologista? Esse é um ponto, de fato, muito relevante, doutor Abrão, porque é uma das maiores causas de busca ao pronto-socorro, ao atendimento, quando as coisas já estão num nível mais difícil de ser controlado. Então, esses sinais de alerta que o doutor Abrão nos falou, que disse, eu vou dizer quais são, quanto mais cedo vocês, pacientes, familiares, cuidadores que estão nos vendo, né, perceberem, mais fácil é o controle disso. A insuficiência cardíaca é uma doença que potencialmente reduz a expectativa de vida, mas com o tratamento adequado, a adesão adequada, como o Dr. Abrão disse, isso tem uma enorme chance de ser revertida e trazer uma expectativa de vida muito, muito boa. Cada insuficiência cardíaca é diferente da outra, então não dá para dizer que todas são iguais, mas uma coisa é verdade: controlar direito, aderir ao tratamento, faz com que a evolução da doença seja muito, muito, muito melhor. Está em casa, né? Como o Dr. Abrão nos falou, pode sentir alguma coisa diferente. Quais são os sinais de alerta para que busque atendimento, busque orientação sobre o que fazer? São alguns. Ganho de peso muito rápido. Por exemplo, 1 quilo a cada 2 dias, ou numa semana ganhou 3 quilos, sem comer muito. Porque por mais que a gente coma, a gente não consegue ganhar em gordura 3 quilos em uma semana. Isso é sinal de que está acumulando líquido. E a insuficiência cardíaca é uma doença que faz com que o coração manipule mal aquela quantidade de sangue que ele tem. Insuficiência cardíaca é a doença do coração fraco. Então, o coração não manipula
e quanto mais líquido, pior ele manipula isso. E começa a inchar. Incha a perna, incha a barriga, começa a ter falta de ar porque os pulmões ficam com mais líquido. Então, ganho de peso. Segundo, aumento do grau de falta de ar ou de cansaço. Então, se eu tenho cansaço para subir um lance de escada ou 2 lances de escada e agora eu tenho que parar no primeiro lance de escada, é um sinal de que alguma coisa está acontecendo. E esse estar acontecendo não significa piora da sua doença. Significa só que precisa fazer algum acerto de medicação ou uma reorientação. Então, já falamos, aumento de peso, aumento do cansaço, diminuição da quantidade de urina. Estou urinando menos do que estava urinando. Lógico, tem pessoas que têm doença de próstata, pode ser isso. Mas se você tem insuficiência cardíaca, ou seu familiar tem insuficiência cardíaca, e diminuiu a quantidade de urina dele, precisa de uma orientação sobre o que fazer. E esses são os principais sinais de alerta, né, Abrão? Esqueci Sim. algum? Não, acho que cobriu todos os principais pontos. Então, o que fazer? Quando começou isso, entre em contato com o seu médico, ou marque a consulta no posto de saúde, ou marque uma consulta fora de dia, ou se você tiver acesso ao seu médico, entre em contato com ele, porque quanto mais cedo isso for resolvido, não precisa internar, mais rápido vai se sentir bem e melhor vai ser a sua tolerância aos remédios que já toma. Porque quando fica mais inchado, começa a diminuir também a aceitação por boca, começa a diminuir a absorção dos remédios que são importantes para que a doença fique sob controle. Perfeito. Dr. Múcio, o pessoal deu aqui umas dicas muito importantes. Então, assim que algum de vocês, ou seus familiares, ou quem está nos assistindo, começar a notar essas alterações, a mensagem que o Dr. Múcio deixou claro é não percam tempo. Procurem logo o atendimento, porque nessas fases mais iniciais desse processo de descompensação, vamos chamar assim, há condições de fazer uma estabilização do seu quadro clínico, do seu familiar, evitando uma piora progressiva. Essa mensagem é muito importante. Doutor Múcio, o senhor falou uma coisa importante que quem está nos assistindo precisa escutar também. O dia 9 de julho é um dia importante nessa parceria da Servir com o DEIC de alerta. Alerta da insuficiência cardíaca, inclusive em homenagem a Carlos Chagas. Eu imagino que quem está nos assistindo, quando recebeu o diagnóstico de insuficiência cardíaca, viveu esse momento de alerta. Poxa, insuficiência cardíaca, coração fraco, coração dilatado, e agora, como é que vai ser? Mas houve uma evolução no tratamento da insuficiência cardíaca nas últimas décadas muito relevante. Então, para quem está nos assistindo e que teve esse momento de alerta quando do diagnóstico, como é a evolução de um paciente com insuficiência cardíaca em termos de sobrevida, qualidade de vida, a médio e longo prazo, desde que esse tratamento seja bem feito e que o paciente, como eu falei na abertura, colabore junto com o seu cardiologista, junto com o seu grupo de tratamento? O que ocorre habitualmente é que o coração enfraquece e se dilata. E essa dilatação faz com que falte sangue para o corpo, para frente, jogue pouco sangue para frente e acumule líquido para trás. O Dr. Abrão falou que houveram mudanças no tratamento. De fato, houveram. De 40 anos para cá, apareceram remédios que fazem com que a evolução e a expectativa de vida, que pode ser diminuída na insuficiência cardíaca, seja revertida. E hoje a gente tem algumas drogas, alguns remédios que são importantes. Então, eu vou falar sobre classes, né? Então, são inibidores de um sistema endócrino que se chama renina-angiotensina, são inibidores de um sistema que se chama sistema nervoso simpático ou sistema adrenérgico, são drogas
que melhoram a inflamação no coração, que melhoram a excreção de líquido, drogas que melhoram o metabolismo do coração, drogas que diminuem a frequência cardíaca do coração, drogas que induzem perda de líquido. Cada paciente existe isso que eu falei, essas drogas que eu falei, são meio que um pacote, né? São um pacote. Cada paciente tem uma tolerância diferente a essas drogas, cada paciente tem uma especificidade de tomar mais uma ou menos uma. O que é importante? É que esses remédios, eles são para a vida toda. Para a vida toda. Como foi feita a pergunta? Qual a evolução? Então a evolução pode ser para piora, mas com esses remédios há uma probabilidade muito boa de evolução para melhora. Então o coração diminui de tamanho, melhora a sua força de contração e não é para parar o remédio quando isso acontece. Era um erro comum antigamente, mas hoje a gente sabe que se parou, pode voltar a piorar, um percentual piora. Então, vamos entender assim, como se fosse, por exemplo, um câncer. O câncer não curou, mas ficar tomando remédio para o câncer evita que ele evolua, então ele fica lá restrito e quietinho. São remédios para a vida toda. O nosso objetivo é diminuir o tamanho do coração, voltar aquele bombeio com força. Se isso não acontecer, aonde que a gente pode chegar? A gente pode chegar na necessidade de transplante. E o transplante não está tão disponível, é um procedimento complexo, com um segmento pós-transplante complexo, né? Não é como trocar um carburador, que o carburador fique e funciona bem, não. Você tem que ficar constantemente pondo aditivos no carburador, todo dia tem que pôr aditivo e fazer biópsia do carburador para ver se não está tendo rejeição. Por isso que os remédios hoje formam a base, se a gente for ver uma pirâmide, né? Os remédios são tudo isso aqui. E aqui estão os outros procedimentos. Então, aderir a isso é importante. Aderir a não tomar líquido em excesso é importante. Dieta com pouco sal é importante. Fazer uma atividade física é importante. Quem faz atividade física, que seja caminhar, tem uma vida melhor, uma qualidade de vida melhor. Não esquecer de vacina, hein, pessoal? Não esquecer de vacina. Nós estamos num momento em que uma parcela pequena só da população brasileira foi vacinada, a segunda dose do Covid. Uhum. Tem que tomar as 2 doses da maioria das vacinas. Então não basta tomar a primeira. Os serviços de saúde estão tendo um problema enorme em chamar as pessoas para tomar a segunda. É importante. E não esquecer da vacina da gripe. Nós estamos entrando agora, nós estamos falando de 9 de julho. Julho, agosto, começo de setembro são os meses de maior epidemia de gripe. E a gripe piora a insuficiência cardíaca também. Então, vá ao posto de saúde, leve sua carteira de vacina, que eles vão avaliar se precisa do pneumococo também ou não. Então, tome a vacina da Covid, lembre da vacina da gripe e do pneumococo. Muito bom, obrigado, doutor Múcio. Então, vocês estão podendo acompanhar que, como eu falei na abertura, o doutor Múcio, além do conhecimento técnico, tem o conhecimento prático. Ele entende bem o dia a dia de vocês, pacientes e familiares. São dicas muito preciosas para ajudar a todo mundo a ficar estável. Então, essa mensagem é muito importante. Entenda a insuficiência cardíaca atualmente, com essa gama de medicamentos disponíveis, como o doutor Múcio explicou, cada uma atuando em um determinado sistema orgânico. Entenda a insuficiência cardíaca como uma doença crônica, uma doença plenamente controlável e que, se o tratamento for seguido, bem feito, com uma boa adesão, é uma cronicidade e vocês vão poder ter uma qualidade e uma quantidade de vida bastante significativa, sem aquele alerta, aquele impacto, meu Deus, insuficiência cardíaca, como se fosse uma sentença. Então,
há uma série de Verdade. opções terapêuticas bastante viáveis. Pessoal, reforçando, é importante, né? As mídias sociais, todo esse conteúdo vai estar disponível nas mídias sociais da Servia do Brasil e do DEIC. Sigam a hashtag Tempo para o Coração para poder acompanhar todo esse conteúdo e novos conteúdos que serão postados em breve também. Doutor Múcio, uma consideração importante, que o senhor me deu uma deixa muito relevante, quem está nos assistindo sempre pensa nisso. Eu sou um paciente com insuficiência cardíaca, quem está nos assistindo, recebeu esse diagnóstico, foi no cardiologista ou foi no posto de saúde ou no hospital, recebeu o seu plano terapêutico. Muitas das vezes, o plano terapêutico, a prescrição, a receita dos pacientes com insuficiência cardíaca tem várias medicações e requer exames complementares como ecocardiograma, eletrocardiograma, teste cardiopulmonar, enfim, é um acompanhamento que precisa ser feito dessa maneira ampla. Que dica o senhor pode dar para os pacientes, para os seus familiares, colaboradores? Qual é o papel do paciente no tratamento? Tem um papel do médico, já ficou claro, tem um papel do hospital e do grupo de saúde, mas o paciente, como é que ele pode entender, valorizar toda essa prescrição, exames complementares e dar o seu quinhão de colaboração para que ele fique de fato bem e estável, sem a piora clínica e evolutiva da insuficiência cardíaca? Perfeito. Questão importantíssima, né? Importantíssima a participação do paciente, a participação dos seus familiares, dos seus cuidadores. Então, aderir à medicação, quer dizer, continuar com a medicação, insistir com a medicação é uma coisa importante. Algumas vezes, alguns efeitos colaterais, eles são transitórios. Então, eles podem acontecer no começo, mas depois não. Eu acho que entender que isso que nós acabamos de falar aqui, eu e o Abrão, a doença pode ser reversível, pode melhorar, eu acho que é muito importante. E quando as medicações funcionam, estão em dose certa, elas aumentam muito a chance de que isso aconteça. Ocorre que muitas vezes existe uma resistência a isso, porque o doutor Abrão nos disse, são vários medicamentos, não é um só. Então, a receita do médico de vocês vai vir ali com 8 prescrições, por exemplo, 8 remédios, por exemplo. Eu acho que falta um pouco o papel de nos juntarmos, né? Médico, indústria, hospitais, provedores, convênios e familiares e pacientes, para que a gente possa fazer um movimento aqui, com todo mundo junto, e aumentar o acesso a esses remédios. O acesso é um problema, mas nesse momento, eu diria que o papel de vocês é não se deixar abater, o Dr. Abrão falou isso, é muito importante. Segundo, seguir a prescrição adequadamente. Terceiro, perguntar para o seu médico se tudo que você precisa está ali. É importante o seu papel, você saber, por exemplo, que tem várias medicações e perguntar para o seu médico, doutor, tudo que eu preciso está aqui? Tem alguma coisa a mais? Porque muitos desses remédios a gente põe e vai aumentando. E tem que aumentar, tem que chegar numa dose boa. Outros não conseguem aumentar esse, usa aquele. Então tem uma química ali, uma alquimia ali que pode ser feita. Cobre do seu médico se isso está sendo feito. Perfeito. Doutor Múcio, essa dica é muito importante para quem está nos assistindo. Cada vez mais, nessa gestão moderna do tratamento dos pacientes com insuficiência cardíaca, a participação do paciente ela tem que ser cada vez mais ativa, formando esse grupo que o senhor falou, de vários atores, mas todo mundo se juntando para que a questão do acesso e do tratamento seja cada vez mais factível, mais realista para o paciente, com a sua participação cada vez mais ativa. Doutor Múcio, uma outra pergunta que eu certamente quem está nos assistindo está pensando nisso.
É possível, é provável que alguns que estão nos assistindo e seus familiares já experimentaram um momento crítico, que é um momento de descompensação da insuficiência cardíaca, e o paciente precisou ficar hospitalizado, às vezes numa UTI, com medicação venosa, a medicação intensiva, um ambiente de CTI, depois a enfermaria, depois o quarto, até ele se compensar e ter alta. E eu tenho certeza que quem eventualmente experimentou essa experiência é emblemática, é marcante. Que mensagem a gente pode dar para os pacientes que estão nos assistindo, e seus familiares, seus cuidadores, de que quem passou por esse momento crítico não passe de novo, absorver alguns ensinamentos desse momento para perseverar, continuar no tratamento clínico medicamentoso ambulatorial, com os devidos sinais de alerta que o Dr. Múcio já falou na abertura, não deixar isso evoluir. As lições que fica desse momento de descompensação, para que o paciente, ao invés de ficar abatido, desanimado, ele entenda que é uma curva natural da insuficiência cardíaca e que ele se motive, pelo contrário, a continuar o tratamento e evitar que isso volte a acontecer. Doutor Abrão, acho que o senhor já falou tudo o que precisava falar sobre isso. Eu tenho muito pouco a acrescentar, mas seguir isso, observar. O momento de internação é um momento, de fato, que nos assusta também ao médico, porque diz, esse paciente ele precisa de mais cuidado, ele pode ter uma evolução não tão boa. Então, não internar, a gente sabe que tem uma relação direta com viver mais e viver melhor. Então, pensar nos sinais de alerta e cuidar-se, né? Não abusar de sal, não abusar de líquidos e lembrar, mais uma vez, perguntar para o seu médico, doutor, os remédios que o senhor está me dando são aqueles, tem alguns também que vão evitar que eu interne. Então, não é só aqueles que diminuem o coração, tem uns também que evitam que a gente interne. Então, acho que todo esse coquetel, né, esse pacote, precisa estar contemplado na prescrição do doente. Perfeito. A gente vai terminar e precisa terminar com uma mensagem otimista, realista, né? Não é uma mensagem apenas fake, como se diz, uma mensagem otimista e realista de que a insuficiência cardíaca, para vocês, pacientes, familiares, ela é uma doença crônica e plenamente manuseável do ponto de vista clínico, junto com o seu cardiologista. Dr. Múcio, essa mensagem final para quem está nos assistindo, de mostrar que a insuficiência cardíaca não é o fim da linha, pelo contrário, pode ser o começo de uma nova jornada terapêutica. Sem dúvida. E a cada dia nós estamos descobrindo coisas novas, né? A cada dia nós estamos descobrindo coisas novas. Então, o ano de 2020, 2021 foram anos horríveis para o mundo, mas para quem tem insuficiência cardíaca foram anos bons, porque nós tivemos excelentes novidades. E vamos ter mais. Muito bom. Obrigado, Dr. Múcio, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite. Para vocês que estão nos assistindo, obrigado pela atenção. Absorvam as principais, extraiam as principais informações disso. Não se deixem abater, a insuficiência cardíaca é um diagnóstico complexo, ainda mais para quem já experimentou algum momento de descompensação e hospitalização, mas é uma doença plenamente manuseável. A adesão ao tratamento ela é muito importante. Não abandone seu tratamento. Se houver dúvidas, como o Dr. Múcio falou, discutam com o seu cardiologista proativamente. Permaneçam com uma adesão ao tratamento, porque isso, de forma muito objetiva, com essas informações que o Dr. Múcio deixou aqui, vai ajudar todos vocês a ter uma sobrevida e uma qualidade de vida cada vez melhor. Ressaltando que essas informações vão muito de acordo com essa parceria do DEIC com a Servia do Brasil, no Dia Nacional de Alerta da Insuficiência Cardíaca, 9 de julho, e todo esse conteúdo disponível nas redes sociais com a hashtag Tempo para o Coração. Dr. Múcio, muito obrigado mais uma vez, um prazer conversar com o senhor. Muito obrigado a todos que nos assistiram, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, Abrão, e parabéns. Obrigado.